Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do absurdo que é um curso que foi aberto na Federal de Pernambuco, né? Na verdade, uma turma do curso de medicina exclusivo para sem terra. É isso mesmo, se você for do MST, você pode concorrer nesse curso. Mas se você não for do MST, essa turma você não entra. Vamos entender essa história aqui, porque a Federal de Pernambuco está dizendo assim, mas não tem prejuízo nenhum, porque as vagas normais de medicina continuam sendo normais pelo SISU e coisa e tal. A gente só criou uma turma nova para o MST. Mas espera aí, mas essa turma nova vai ser paga pelos brasileiros como um todo. Então, ou seja, de qualquer forma, não tem jeito. Tem que ter a concorrência ampla, tem que ter o pessoal que pode concorrer. Por que o MST tem direito a isso daqui? O pessoal está falando, não, porque quem é do MST é pobre. Não, peraí, já tem na turma normal, já tem as vagas lá de cota para negros, para pardos, para pobres, já tem um monte de cota lá para um monte de coisa. Então, no mínimo, tinha que seguir o mesmo caminho. Agora, você fazer uma turma específica para o movimento do Sem Terra, para o MST, é um privilégio absurdo. E se deixar isso aqui passar, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vai ter turma exclusiva para o pessoal que é filho de funcionário público. Ué, por que não? Né? Também é um conjunto aqui. Não, a gente não vai piorar não, porque vai continuar as vagas normais do curso de medicina, mas vai ter uma turma especial para filho de funcionário público. Já parou para pensar nisso daqui? Daqui a pouco vai estar cheio dessa história aqui. Essa notícia foi sugerida por cearense sem sotaque. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, abriu 80 vagas de medicina exclusivas para sem terra e quilombolas. Entidades criticaram a falta de isonomia. Porque, de novo, eles estão falando que não mexeu nas vagas normais, que continua as vagas normais para medicina, mas a gente abriu mais uma turma de 80 vagas. Mas peraí, mas essa turma de 80 vagas tem um custo, né? Tem professor que vai dar aula para essa turma, vai ter laboratório para essa turma, vai ter um monte de coisa para essa turma, e esse custo vai ser rateado em todos os brasileiros. Então por que os outros brasileiros não podem participar, né? Aqui, ó, o FPE selecionará candidatos beneficiários do Programa Nacional de Educação para Áreas da Reforma Agrária, PRONERA. Diante das críticas, a instituição afirma que não haverá prejuízo aos alunos que concorrem usualmente pelo SISU. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? As vagas normais continuam lá, tem o curso de medicina normal, mas vai ter uma turma extra que vai ser para sem terra, adicional àquela. Não, meu amigo, isso é um absurdo de qualquer jeito, não pode dessa forma, né? Eu, particularmente, já acho cota um absurdo de qualquer maneira. Porque a desculpa da cota é que ela deveria resolver problemas históricos de segregação e não sei o que lá. E a verdade é que o que você vê acontecer não é isso, né? Não resolve problema nenhum, porque a quantidade de pessoas atingidas é mínima, então não faz nenhuma diferença no grande esquema das coisas em termos das pessoas que são atingidas por preconceito, por esse tipo de coisa. Eu não nego que as pessoas são existe preconceito, é um problema, é uma coisa que tem que ser resolvida, eu concordo plenamente. Mas o fato é que fazer cotas em universidades federais não resolve isso. É uma ilusão que você tem e você está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo nada. Ao contrário, você está criando uma distorção, no final das contas, que pode acabar prejudicando as pessoas, né? Por exemplo, eu fiz engenharia no FRJ, na época que eu entrei não tinha esse negócio de cota não, era tudo concorrência ampla. E eu tinha colegas negros, e colegas negros muito bons, inteligentes pra caramba. Eu fico imaginando, esse pessoal hoje em dia é negro na universidade, o pessoal vai, é cota. A primeira coisa que o pessoal vai pensar é entrou em cota. Né? Então, assim, imagina o negro que tem realmente a capacidade, e vários têm, uma quantidade enorme deles tem, capacidade de passar no vestibular e entrar na faculdade, pô, o cara acaba ficando marcado dessa forma, né? Então, você não resolve problema nenhum, porque, de novo, a quantidade de pessoas que faz faculdade em conjunto com todo o conjunto da sociedade é muito pequeno, né? Em relação a todo o conjunto da sociedade é muito pequeno, não faz diferença efetiva em termos de beneficiar as pessoas da mesma raça, e ao contrário, você cria mais um estigma, você cria mais uma forma de ser preconceituoso contra aquelas pessoas que infelizmente as pessoas vão acabar sendo, né? Isso já existe essa cultura, que o fulano é cotista. O cotista já é visto como um degrau abaixo na coisa, né? E, de novo, é lógico que não deveria ser assim. Mas aí que tá, cota acaba criando exatamente esse desvio que deveria, supostamente,
evitar, né? Enfim, mas isso daqui é muito pior do que cota. Isso aqui é um grau muito além da cota. Tá pegando um grupo que não necessariamente é desprivilegiado. Ah, mas o pessoal sem terra já é gente pobre, não sei o que lá e coisa e tal. Mas gente pobre já tem as cotas normais na faculdade, né? Então você está pegando um negócio, está criando uma turma que é só para esse pessoal aqui. E imagina o quanto isso é injusto com o resto dos brasileiros, né? Os brasileiros estão pagando. Eu sempre falei isso, né? Eu acho que a universidade pública brasileira é um negócio, uma coisa absurda. Porque quem paga a universidade pública brasileira são os pobres que muitas vezes sequer vão ter capacidade de ir para a universidade. Não vão poder mandar seus filhos para a universidade. No entanto, eles pagam a universidade pública brasileira, né? Pagam com impostos, um pagamento enorme disso daí. Não tem nada de graça. Você ter um prédio daquele como o FRJ ou como a UFPE custa dinheiro, você gasta um bocado de dinheiro. Os professores recebem bem, cara. Aliás, professor de universidade ganha bem pra caramba. O pessoal ganha bem, tem um bom salário, tem um monte de benefício, o prédio, energia elétrica. Tudo isso tem um custo. Isso está sendo pago de alguma forma. Está sendo pago como? Com imposto de pessoas que muitas vezes sequer vão ter oportunidade de ir na faculdade. Você acha que está resolvendo um problema de justiça social, acha que está diminuindo e não, está aumentando. Está tirando dinheiro de pessoas que precisam desse dinheiro para dar para pessoas que muitas vezes não precisam. Isso é uma outra crítica que eu tenho da universidade pública brasileira, porque do que eu vi da minha experiência, a maior parte dos alunos ali poderia ter pago a faculdade. A maior parte tinha... Cara, pra você ter uma ideia, no FRJ, um grande problema que você tem lá é o estacionamento, que lota. Que vai todo mundo de carro para a universidade. Porra, que negócio de pobre é esse que vai de carro para a universidade? Eu pegava o 485 toda vez para ir para a universidade, lá pro fundão, o ônibus ruim pra caramba, cheio de problema, e assalto, volta e meia assalto, porque o ônibus passa no meio de um monte de favela, e é terrível a coisa, mas a maior parte dos meus colegas é de carro. Ou seja, você cria uma coisa totalmente distorcida. Você tira dinheiro do pobre para pegar alguns ricos e dar dinheiro para eles. E se você falar assim, mas eu estou pegando para criar uma massa de médicos e engenheiros no país para poder prestar serviço para as pessoas, beleza, até uma justificativa que pode ser válida, mas no final das contas não deixa de ser uma justificativa errada, porque se tem tanta gente que pode pagar, as pessoas poderiam pagar diretamente, né? Eu acho um absurdo isso daí. Enfim, isso daqui é mais uma deturpação desse processo da universidade pública brasileira. Sinceramente, a minha visão é que já passou da hora de privatizar o MEC inteiro, não tinha que ter nada público. Tudo deveria ser privado. No máximo, o que você pode fazer é o esquema de voucher, né? As pessoas que não têm dinheiro para fazer a faculdade, se a pessoa passa para a faculdade, mas não tem dinheiro para pagar, o governo vai lá e paga para essa pessoa. Isso sim seria uma coisa bastante razoável. Né? Algumas pessoas falam assim, mas a faculdade pública é muito melhor do que a privada aqui no Brasil. E eu sinceramente não concordo com isso. Tá? Eu fiz faculdade privada também. A minha primeira faculdade foi engenharia, eu fiz no FRJ, faculdade pública, depois eu fiz direito na Unesa, que é uma universidade privada. E, sinceramente, em termos de qualidade de ensino, de professores capacitados, eu não vi diferença nenhuma. Ambas são muito capacitados, os professores são muito bons. Eu diria até uma coisa, os professores da universidade privada são muito mais interessados em ensinar, se esforçam muito mais para ensinar. Na universidade pública eu encontrei um monte de professores que não estavam nem aí. Dava matéria lá, se você não corresse atrás de estudar, você não passava e ele não estava nem aí para ajudar ninguém. Não é que fossem maus professores, não é que não fossem inteligentes, que não tivessem o conhecimento, tinham o conhecimento e coisa e tal, mas simplesmente eles não tinham a pressão. Na universidade privada, se o professor é ruim, se o professor não ajuda o aluno, né, os alunos reclamam na diretoria, o professor é demitido, né? Na pública não tem isso. É o que eu falo, cara, não pode, tem que ser mercado. O cliente é quem dá o dinheiro. Se for a universidade pública que quem dá o dinheiro é o político, não são os alunos ficam em segundo plano, vão ficando para trás, né? A mesma coisa essa questão de cota, coisas que não resolvem. O pessoal inventa essa história, isso privilegia algumas pessoas conseguem, é verdade, mas no final das contas você cria uma distorção ainda maior exatamente naquilo que você pretendia evitar, que é o preconceito, né? Enfim, um absurdo isso daqui. Caramba, só o MST que pode fazer essa matéria, que pode participar dessa turma aqui. A universidade aplicará, em 5 de outubro, uma prova que selecionará 80 alunos para uma turma de medicina formada exclusivamente por sem terras e quilombolas.
Olha o governo Lula aqui passando a mão na mão do MST, né? É o exército do Lula, cara. É o exército que o Lula quer fazer para dominar o Brasil pela força, é o MST. E aí estão dando um afago no MST aqui, ó. Seu filho pode formar em medicina aqui, ó. 80 alunos aqui, ó. E assentados, acampados, cadastrados no INCRA, quilombolas, educadores de campo, não sei o que lá, não sei o que lá. E dizendo aqui que... Aí o pessoal falando aqui que não, mas... Na ampla concorrência você já tem as vagas normais do UFPR. Isso aqui não prejudica porque a gente abriu a mais. Não, mas pera aí, pô, por que não abriu a mais para todo mundo? Abriu só para esse pessoal aqui. Que história é essa? Qual é a justificativa disso, né? Enfim, já tem entidades médicas criticando essas vagas exclusivas para medicina, absurdo, porque fere a isonomia, evidentemente, mas já tem o pessoal dizendo aqui que não, porque o pessoal rico que não quer que o pobre faça a universidade, não sei o que lá. Não, pô, já tem vaga para pobre, já tem a cota para pobre. O que o pessoal não quer é que seja um movimento político. O MST não é pobre necessariamente. O MST é um movimento político. E vocês estão dando vaga para um movimento político para ter vaga mais do que o resto de um brasileiro normal. Vocês estão dando biscoito para movimento político, e um movimento político que é altamente questionável, porque é muito próximo do terrorismo, né, de invasão de coisa, o pessoal que... enfim, essa é a situação. Acho um absurdo isso daqui. Espero que a justiça acabe com essa coisa, mas infelizmente, né, fazer o quê? Né? O pessoal fez o L, né, botaram a esquerda no poder, botaram esse pessoal que não tem nenhum respeito com nada no Brasil, que quer mesmo quebrar o Brasil, que quer mesmo destruir tudo em favor deles. Né? O PT é isso, a esquerda é isso, é acumular benefícios para os seus próprios integrantes. Quem está no esquema ali ganha dinheiro. O Lula colocou um monte de cupincha para ganhar dinheiro num monte de cargo comissionado no governo. Isso eles são bons, isso eles fazem. Agora, para o resto do Brasil, meu amigo, sobra a conta. A conta você vai pagar, pode ter certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.